O milagre que mudou a vida de José, quando a fé venceu a dor. José Carvalho, 38 anos, era um homem simples, trabalhador e pai de 2 filhos. Morador de São Paulo, ele sustentava a família como mecânico em uma pequena oficina no bairro da Penha. A vida não era fácil, mas ele sempre se esforçou para dar o melhor aos seus. Até que há 6 meses tudo começou a desmoronar. Um dia, após um longo expediente, José sentiu uma dor aguda no joelho direito. No começo, achou que era apenas cansaço, mas a dor só piorava. Em poucas semanas, o joelho incharam tanto que ele mal conseguia dobrar a perna. Os médicos diagnosticaram uma sinovite severa, uma inflamação na membrana que reveste a articulação. Os remédios aliviavam por algumas horas, mas a dor voltava com força. As injeções de corticoide ajudaram temporariamente, mas o inchaço persistia. Os médicos falavam em cirurgia, mas José não tinha condições de pagar. Sem poder trabalhar direito, as contas começaram a se acumular, e o desespero tomou conta dele. Meu Deus, o que eu vou fazer? José orava em silêncio, todas as noites com lágrimas nos olhos. Não posso deixar minha família passar necessidade. Foi então que sua vizinha Dona Maria, uma senhora de fé inabalável que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, o abordou após vê-lo mancar pela rua. José, meu filho, por que você não vai na minha igreja? Lá, Deus opera milagres todos os dias. Eu já vi gente sarar de coisas piores do que essa, disse ela com convicção. José, embora criasse uma fé tímida, nunca havia frequentado uma igreja evangélica. Mas, sem mais opções, aceitou o convite. No domingo seguinte, Dona Maria o levou até o templo da Universal na Avenida Celso Garcia. O primeiro contato com a fé que transforma. Ao entrar na igreja, José sentiu algo diferente. O ambiente era cheio de energia, com louvores vibrantes e pessoas orando com fervor. O pastor, um homem de voz firme e olhares penetrantes, pregava sobre a fé que move montanhas. Deus não é Deus de meia solução. Ele é Deus de milagres completos, declarou o pastor enquanto a congregação respondia com amém. José, emocionado, sentou-se em um dos bancos e ouviu atentamente. Quando chegou o momento das orações, ele foi convidado a ir ao altar. Com o coração apertado, ele se ajoelhou, e um obreiro colocou as mãos sobre sua cabeça, orando com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro toda a maldição de doença neste corpo. Que o poder de Deus desça agora e restaure este joelho. José sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Não era imaginação, era algo real. As lágrimas escorriam enquanto ele orava em voz baixa. Senhor, se o Senhor existe, me cura. Eu preciso trabalhar, preciso sustentar minha família. Ao final do culto, o pastor anunciou a campanha dos 73 dias de jejum e oração, um período de consagração onde os fiéis buscavam a Deus com mais intensidade. José decidiu participar. Mesmo com dor, ele não faltou a nenhuma reunião. Todas as terças-feiras, ele ia à corrente de libertação, onde as orações eram ainda mais fortes. Os pastores ungiam os fiéis com óleo consagrado, e o Espírito Santo se manifestava de forma poderosa. Esta doença não vai vencer você, José, disse o pastor, olhando nos seus olhos. Mas você precisa crer de todo o coração e ser fiel nos seus dízimos e ofertas. Deus abençoa quem é fiel. José, embora relutante no início, começou a separar o dízimo e a dar ofertas, mesmo com as contas apertadas. Ele acreditava que se Deus era fiel, ele também precisava ser. A noite do milagre. Foi em uma vigília de oração, uma sexta-feira à noite que tudo mudou. O templo estava lotado, e o clima era de guerra espiritual. O pastor falava sobre a fogueira santa, um momento de queima de tudo que impedia a bênção de Deus. Hoje, o inimigo vai ser derrotado, gritou o pastor. Quem aqui precisa de um milagre, levante a mão. José levantou a mão com força, sentindo o coração acelerado. Quando o pastor chamou os enfermos para o altar, ele foi um dos primeiros. Vários obreiros o cercaram, impondo as mãos sobre seu joelho inchado. Em nome de Jesus, eu ordeno que este inchaço seque agora, declarou o pastor com voz de autoridade. José sentiu um calor intenso percorrer sua perna. Era como se uma mão invisível estivesse massageando seu joelho. De repente, ele sentiu algo estalar dentro da articulação, não uma dor, mas uma sensação de alívio. O inchaço começou a diminuir na hora. Louve a Deus! Gritou um obreiro. O milagre já está acontecendo. José tentou dobrar o joelho, e para sua surpresa não sentiu dor. Ele se levantou, deu alguns passos, e então correu. A congregação explodiu em aplausos e glórias a Deus. Estou curado! José gritou, com lágrimas de alegria. Jesus me curou! O pastor o chamou para dar o testemunho no altar. Com a voz embargada, José contou como chegou ali quase sem esperança, e como Deus o havia restaurado.
Eu não tenho palavras para agradecer, disse ele segurando o microfone com mãos trêmulas. Se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por vocês também. A vida após o milagre. Nos dias seguintes, José voltou ao médico para confirmar a cura. Os exames não mostravam mais sinais de inflamação. O médico, surpreso, apenas balançou a cabeça. Isso não tem explicação médica. Mas José sabia a explicação. Era a mão de Deus. Hoje, José não só voltou a trabalhar como mecânico, mas também se tornou um obreiro na Igreja Universal. Ele ajuda a levar outras pessoas que sofrem com doenças, dívidas ou depressão, mostrando que Deus ainda opera milagres. Aprendi que a fé sem obras é morta, diz José, sempre que dá seu testemunho. Deus não quer só que a gente peça, Ele quer que a gente creia, obedeça e seja fiel. Quando eu dei o primeiro dízimo, mesmo com medo de faltar dinheiro, Deus multiplicou minhas bênçãos. Hoje não falta nada em minha casa. Sua família também se converteu. Sua esposa, que antes era cética, agora frequenta a igreja com ele, e seus filhos participam da escolinha da fé. José não esconde a emoção quando fala do que Deus fez por ele. Se eu não tivesse ido à Igreja Universal, hoje estaria endividado, doente sem esperança. Mas Deus me deu uma segunda chance. E eu não vou desperdiçar. A lição que ficou. A história de José ensina que não importa quão grande seja o problema, Deus tem o poder de transformar qualquer situação. Mas ele exige fé, obediência e perseverança. A Igreja Universal do Reino de Deus é um lugar onde os milagres acontecem não por acaso, mas porque ali se ensina a crer de verdade. Muitas pessoas desistem antes da bênção chegar, costuma dizer o pastor que orou por José. Mas quem persiste na fé, na oração e na fidelidade a Deus, verá o impossível se tornar possível. José hoje vive para contar que quando tudo parecia perdido, Deus estava apenas preparando um milagre. E esse milagre não foi só a cura do seu joelho, foi a restauração da sua fé, da sua família e do seu propósito. Se Deus fez por mim, Ele fará por você também. Basta crer. José não imaginava que sua vida mudaria tanto depois daquele dia. O joelho que antes o impedia de trabalhar, de brincar com os filhos e até de dormir em paz, agora era só uma lembrança de um passado doloroso. Mas o milagre não parou por aí. Deus tinha planos ainda maiores para ele. Logo depois da cura, José sentiu um desejo forte de servir a Deus. Não era só gratidão, era algo mais profundo, como se o Espírito Santo estivesse falando direto com ele. Ele começou a frequentar as reuniões com mais fervor, participando dos cultos de libertação, das campanhas e até ajudando na organização da igreja. Sua esposa, Maria, que sempre o apoiou, viu a transformação e também se entregou mais a Deus. Eu via ele orando de madrugada, algo que ele nunca fazia antes, conta Maria com os olhos brilhando. Ele mudou tanto que até os nossos filhos perceberam. Hoje eles também oram conosco e não querem faltar aos cultos. Mas a maior surpresa veio quando o pastor chamou José para dar um testemunho na reunião dos homens. Ele ficou nervoso no começo, mas quando começou a falar, as palavras saíram com uma força que nem ele mesmo reconhecia. Eu era um homem quebrado, sem esperança. Mas Deus me levantou. Se Ele pode curar meu joelho, que os médicos disseram que nunca mais ia andar direito, imagine o que Ele pode fazer na sua vida, disse José com a voz embargada. Muitos homens na plateia choraram. Alguns se levantaram pedindo oração, outros se entregaram a Jesus ali mesmo. Um deles, um senhor chamado Antônio, se aproximou de José depois da reunião e contou que estava prestes a desistir da fé por causa de uma doença na família. Seu testemunho me deu força para continuar lutando, disse Antônio, apertando a mão de José. Agora eu sei que Deus não desistiu de mim. José não sabia, mas seu milagre estava inspirando outras pessoas a crerem no impossível. E isso era só o começo. O chamado para servir. Pouco tempo depois, o pastor convidou José para fazer parte da equipe de obreiros. Ele ficou surpreso, nunca tinha imaginado que poderia servir a Deus dessa forma, mas aceitou o desafio com humildade. Eu não tenho estudo, pastor, não sei pregar, confessou José. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, respondeu o pastor, colocando a mão no ombro dele. Você já tem o mais importante, um coração disposto e uma história de fé para compartilhar. José começou a visitar os enfermos, orar pelos necessitados e levar a palavra de Deus para quem precisava de esperança. Em uma dessas visitas conheceu Dona Ana, uma senhora que há anos estava acamada com uma doença degenerativa. A família já não tinha mais fé na melhora dela, mas José orou com tanta convicção que algo mudou. Quando ele impôs as mãos sobre mim e começou a orar, senti um calor forte no corpo, conta Dona Ana, emocionada. No dia seguinte, consegui me levantar sozinha pela primeira vez em anos.
A notícia se espalhou, e mais pessoas começaram a procurar José para a oração. Ele não se considerava ninguém especial, sabia que o poder não era dele, mas de Deus. Porém, sua obediência estava abençoando muitas vidas. A família restaurada. Enquanto José servia a Deus, sua família também colhia os frutos. Seu filho mais velho, que antes vivia rebelde, se batizou nas águas e hoje é um jovem dedicado à obra de Deus. Sua filha, que sofria com crises de ansiedade, encontrou paz nos cultos e hoje canta no coral da igreja. Antes, a gente vivia em brigas e desentendimentos, admite Maria. Hoje, nosso lar é um lugar de paz. Deus não só curou o joelho do José, ele curou nossa família inteira. José olha para trás e não reconhece mais aquele homem cheio de dores e desespero. Agora ele vê um servo de Deus, um marido e pai melhor, e um homem cheio de propósito. Se alguém me dissesse que minha vida seria assim, eu não acreditaria, diz José, com um sorriso no rosto. Mas Deus é fiel. Ele não só muda as circunstâncias, ele muda o coração. E assim, a história de José se tornou um testemunho vivo de que na Igreja Universal, os milagres não são apenas curas físicas, são transformações completas. De quebra de joelho à restauração de sonhos, de dor à alegria, de desespero à esperança. Tudo isso porque alguém decidiu não desistir. Se você está lendo isso e acha que seu caso é sem solução, eu te digo, vá à igreja, busque a Deus de verdade, encerra José. Porque onde o homem diz é impossível, Deus diz eu farei. E ele fará por você também. A vida de José mudou tanto que até seus vizinhos começaram a notar. Antes ele era aquele homem que andava cabisbaixo, com o olhar perdido, como se carregasse o peso do mundo nas costas. Agora era comum vê-lo sorrindo, cumprimentando as pessoas com um aperto de mão firme e até ajudando os mais velhos da rua a carregar compras. Alguns chegavam a perguntar: José, o que aconteceu com você? E ele, sem vergonha, respondia: Deus me encontrou na Igreja Universal. Ele não só me curou como me deu uma vida nova. Mas a história não parou por aí. Um dia, enquanto José ajudava na distribuição de cestas básicas no templo, uma mulher se aproximou dele com os olhos cheios de lágrimas. Era Dona Maria, mãe de um jovem viciado em drogas que já havia tentado de tudo para salvar o filho. Irmão, ouvi falar do seu testemunho. Meu filho está se destruindo, e eu não sei mais o que fazer. O senhor acha que Deus pode ajudar ele também? José olhou nos olhos dela e com a mesma convicção que um dia alguém teve ao falar com ele, disse: não só pode, como vai. Mas você precisa levar ele até Jesus. Não desista, não importa o que ele diga. Dona Maria seguiu o conselho. Levar o filho, Lucas, até a igreja não foi fácil. Ele resistiu, xingou, disse que não adiantava nada. Mas ela, como uma mãe que não desiste, insistiu. E na primeira reunião que Lucas participou, algo mudou. Não foi um raio, não foi um grito, e foi uma paz que ele nunca tinha sentido antes. O pastor orou por ele, e Lucas chorou como uma criança. Depois da reunião, ele se aproximou de José e com voz trêmula perguntou: como o senhor conseguiu? José sorriu e respondeu: eu só entreguei. Deus fez o resto. Hoje, Lucas está limpo há mais de um ano. Trabalha como ajudante de pedreiro, ajuda a mãe em casa e todas as terças e quintas está no templo, servindo no grupo de jovens. Dona Maria, que antes chorava escondido no quarto, agora canta nos cultos com as mãos levantadas. E José? Ele continua lá firme, não mais como aquele homem quebrado que entrou pela primeira vez na igreja, mas como um servo que sabe que cada alma que chega ali tem uma história que pode ser reescrita. Às vezes a gente acha que o milagre é só pra gente, diz José, olhando para Lucas e Dona Maria sentados nos bancos da igreja. Mas Deus é tão bom que Ele usa a nossa transformação para salvar outros. Eu era um homem perdido, hoje sou um instrumento nas mãos dele. E assim, o que começou como uma oração desesperada de um homem de joelhos no chão do templo se tornou uma corrente de bênçãos. Porque na Igreja Universal os milagres não têm fim. Eles começam com um coração que se rende e se multiplicam em vidas que, como a de José, provam que Deus não apenas ouve, Ele age. E quando Ele age, nada fica igual. A vida de José mudou tanto que até os vizinhos do bairro onde ele morava começaram a notar. Antes ele era conhecido como o homem que bebia até cair, que discutia com todo mundo e que parecia carregar o mundo nas costas. Agora era o irmão que chegava cedo para ajudar a limpar a igreja, que orava com quem precisava e que sempre tinha uma palavra de esperança para dar. Um dia, enquanto José arrumava as cadeiras do salão, um jovem chamado Mateus entrou correndo, com os olhos cheios de lágrimas. Ele não era da igreja, mas tinha ouvido falar dos milagres que aconteciam ali. Me ajuda, irmão. Minha mãe tá muito ruim, os médicos já desistiram dela.
Falaram que não tem mais jeito, disse ele, segurando com força o braço de José. José não hesitou. Sabia muito bem o que era sentir o desespero bater à porta. Ele colocou a mão no ombro do rapaz e disse com firmeza: Vamos orar agora mesmo. Deus não desiste de ninguém. Os dois foram até o altar, e José começou a clamar em voz alta, como tinha aprendido nos cultos. Não era uma oração bonita ou cheia de palavras difíceis. Era um grito de fé, um pedido que vinha do fundo da alma. Outros irmãos que estavam na igreja se juntaram, colocando as mãos sobre Mateus e repetindo: Senhor, manifesta teu poder. Enquanto oravam, José sentiu algo forte dentro dele, como se uma corrente de fé o envolvesse. Ele lembrou da noite em que Deus o libertou, da paz que invadiu seu coração quando ele se entregou de verdade. E então, com os olhos cheios de lágrimas, ele falou para Mateus: Deus já está agindo, meu irmão. Você vai ver. No dia seguinte, Mateus voltou à igreja, mas dessa vez não estava chorando. Seu rosto brilhava de alegria. Ela acordou. Minha mãe abriu os olhos e pediu água. Os médicos não acreditam, falam que é um milagre. Ele gritava, abraçando José. A notícia se espalhou rápido. Mais pessoas começaram a vir à igreja, não só por curiosidade, mas porque precisavam de uma mudança. E José, que já tinha sido um milagre vivo, agora via Deus usando sua história para trazer esperança a outros. Dona Maria, que sempre esteve ao lado dele, um dia lhe disse: Você não é mais aquele homem que entrou aqui arrasado, José. Agora você é um farol. E todo farol existe para guiar quem está perdido no escuro. E era verdade. José não era mais o mesmo. Sua vida, que antes era um deserto de dor, agora era um rio de bênçãos que transbordava para os outros. Porque na Igreja Universal, quando Deus toca uma vida, ele não para por aí. Ele continua escrevendo histórias, transformando o impossível em possível e provando que, para quem crê, não há limites para o seu amor. E foi assim que José começou a participar dos cultos com um propósito ainda maior. Não bastava só estar ali, recebendo as bênçãos, ele queria ser um instrumento nas mãos de Deus. Começou a ajudar nos trabalhos de assistência social da igreja, levando cestas básicas para famílias carentes, visitando os doentes e até mesmo dando seu testemunho nas reuniões. Sua voz, antes quebrada pela dor, agora falava com uma força que só quem foi resgatado das trevas pode ter. Um dia, durante um culto de libertação, José sentiu um chamado no coração. Enquanto o pastor orava por aqueles que precisavam de um milagre, ele viu uma mulher chorando no fundo do templo. Era Dona Ana, uma senhora que havia perdido o filho para as drogas e agora vivia sozinha, amargurada, sem esperança. José não pensou duas vezes. Ao final do culto, se aproximou dela com um sorriso sincero e disse: Dona Ana, eu já estive no lugar do seu filho. Já senti a dor que ele deve ter sentido, e a sua também. Mas Deus me tirou desse poço. E ele pode fazer o mesmo por você. A mulher olhou para ele com olhos cheios de lágrimas, desconfiada, mas algo naqueles olhos de José, que já tinham visto o fundo do abismo, fez com que ela abaixasse a guarda. Aceitou o convite para vir à igreja no próximo culto de descarrego. Naquela noite, enquanto o pastor orava, Dona Ana caiu no chão, sacudida por uma força que ela não conseguia explicar. Era o Espírito Santo agindo, quebrando as correntes de amargura e desespero que a prendiam há anos. Quando se levantou, seu rosto estava diferente, iluminado, como se um peso imenso tivesse sido tirado de suas costas. Ela abraçou José e sussurrou: Eu sinto que meu filho ainda vai voltar. Deus me mostrou que não é tarde. E não foi. 3 meses depois, em um domingo de manhã, enquanto José ajudava a organizar as cadeiras do templo, viu um jovem hesitar na porta. Era magro, com olheiras fundas, mas nos seus olhos havia um brilho de esperança. Dona Ana, que estava ao lado de José, soltou um grito abafado e correu em direção ao rapaz. Era seu filho, Pedro. Ele havia ouvido falar do que estava acontecendo na vida da mãe, e movido por uma força que não entendia, decidiu procurar ajuda. Pedro não voltou sozinho. Trouxe consigo outros 2 jovens que, como ele, estavam presos no vício. E ali, na Igreja Universal, eles encontraram não só acolhimento, mas a mesma força que havia transformado José. Com o tempo, Pedro se tornou um obreiro, dedicando sua vida a ajudar outros que ainda estavam perdidos. E José? Ele continuou sendo aquele farol, mas agora com uma família ainda maior. Porque na CCB, quando Deus opera um milagre, ele não muda só uma vida, ele muda gerações. E assim, história após história, o templo se enchia não só de pessoas, mas de testemunhos vivos de que Deus ainda faz milagres. E que onde a fé, até o impossível se curva aos pés do Todo-Poderoso. O milagre que transcendeu o tempo. Enquanto José e Pedro celebravam suas vitórias, do outro lado da cidade, a mãe de Pedro ainda lutava. As noites eram longas,
marcadas por lágrimas e orações sussurradas entre soluços. Ela não sabia que naquele mesmo instante, seu filho estava de joelhos no altar, pedindo perdão e clamando por libertação. Quando Pedro chegou em casa semanas depois com os olhos brilhando, a voz firme e um abraço que ela não sentia há anos, o chão pareceu tremer. Não foram palavras que a convenceram, mas a paz que agora emanava dele. Mãe, Deus me encontrou, disse, e ela soube. O milagre não era só dele, mas dela também, uma resposta à sua fé inquebrantável nos dias mais escuros. Anos se passaram. Pedro, agora obreiro, batizou um dos jovens que trouxera consigo naquele primeiro dia. José, o ex-viciado que se tornou farol, viu sua filha se formar em medicina e escolher trabalhar em comunidades carentes, porque alguém um dia estendeu a mão para meu pai. A mãe de Pedro, que tanto chorou, hoje lidera um grupo de oração para famílias de dependentes químicos. Deus não tira a dor, ela costuma dizer, mas transforma nosso lixo em testemunho. Reflexão final. Milagres não são apenas eventos, são sementes. José poderia ter morrido na sarjeta, Pedro na prisão, sua mãe no desespero. Mas a fé, mesmo do tamanho de um grão de mostarda, move montanhas e gerações. O impossível não se curva por acaso, ele se rende quando alguém ousa crer antes de ver. Lição de vida. Deus não muda suas circunstâncias para então te usar. Ele te usa dentro das circunstâncias para mudá-las. Seja como José, que se deixou transformar, como Pedro, que voltou para buscar outros, ou como sua mãe, que persistiu em orar quando tudo dizia não. Porque milagres não terminam em você, eles começam em você. E hoje, enquanto você lê esta história, alguém, em algum lugar, está esperando que você seja a resposta à sua oração.